Parte 4. Special Chemistry 2. Guia de estudos do BOC. B. Vitaminas e nutrição. 1. Qual das seguintes substâncias é o precursor biologicamente ativo de uma vitamina lipossolúvel? A. Biotina. B. Retinol. C. Ácido fólico. D. Ácido ascórbico. Resposta correta. B. Retinol. Raciocínio. A pergunta quer saber qual substância é um precursor ativo de uma vitamina lipossolúvel. As vitaminas lipossolúveis são A, D, E, K. Retinol é a forma ativa da vitamina A e também funciona como precursor de outras formas ativas, retinal e ácido retinoico. Logo, ele é um precursor biologicamente ativo de uma vitamina lipossolúvel. Porque as outras estão erradas. A. Biotina, vitamina B7, hidrossolúvel. C. Ácido fólico, vitamina B9, hidrossolúvel. D. Ácido ascórbico, vitamina C, hidrossolúvel. Somente retinol está relacionado a uma vitamina lipossolúvel. 2. As concentrações séricas de vitamina B12 estão elevadas em A. Anemia perniciosa em recaída. B. Pacientes em hemodiálise crônica. C. Leucemia granulocítica crônica. D. Doença de Hodgkin. Resposta correta. C. Leucemia granulocítica crônica, CML. Raciocínio. A vitamina B12 circula no sangue principalmente ligada às proteínas de transporte chamadas transcobalaminas, especialmente a ptocorrina, TCI, que é produzida pelos granulócitos. Na leucemia granulocítica crônica, CML, há aumento massivo de granulócitos. Isso leva à produção aumentada de transcobalamina 1. Consequentemente, ocorre aumento da B12 total no soro. Por isso, CML igual B12 elevada. Porque as outras estão erradas. A. Anemia perniciosa causa deficiência de B12, não aumento. B. Hemodiálise crônica, B12 tende a estar normal ou baixa. D. Doença de Hodgkin pode alterar folato, mas não aumenta B12 sérica. Questão 3. A absorção da vitamina B12 requer a presença de A. Fator intrínseco. B. Gastrina. C. Secretina. D. Ácido fólico. Resposta correta. A. Fator intrínseco. Raciocínio. A vitamina B12 só pode ser absorvida no ilho terminal quando está ligada ao fator intrínseco, IF, que é produzido pelas células parietais do estômago. Passos importantes. B12 é liberada dos alimentos no estômago. Liga-se inicialmente à ptocorrina. No duodeno, troca para fator intrínseco. O complexo B12, IF é absorvido no ilho. Sem IF não há absorção, resultando em anemia perniciosa. Porque as outras estão erradas. B. Gastrina estimula a produção de ácido IF, mas não é requisito direto. C. Secretina, hormônio pancreático, sem ligação com absorção de B12. D. Ácido fólico, vitamina diferente, não tem papel na absorção da B12. 4. A cegueira noturna está associada à deficiência de qual das seguintes vitaminas? A. Vitamina A. B. Vitamina C. C. Niacina. D. Tiamina. Resposta correta. A. Vitamina A. Raciocínio. A vitamina A, retinol, é essencial para a formação de rodopsina, o pigmento visual presente nos bastonetes da retina, responsável pela visão em baixa luminosidade. Quando a deficiência de vitamina A diminui a rodopsina, o paciente tem dificuldade de enxergar no escuro, cegueira noturna, nictalopia. Porque as outras estão erradas. B. Vitamina C deficiência causa escorbuto, nada a ver com visão. C. Niacina, B3, deficiência causa pelagra, dermatite, diarreia, demência. D. Tiamina, B1, deficiência causa beriberi e síndrome de Wernicke-Korsakoff. 5. A anemia perniciosa está associada à deficiência de qual vitamina? A. B. B12. C. Niacina. D. Tiamina. Resposta correta. B. Vitamina B12. Raciocínio. A anemia perniciosa é causada por destruição autoimune das células parietais do estômago,
levando à ausência de fator intrínseco, o que impede a absorção da vitamina B12 no ilho. Sem B12, ocorre anemia megaloblástica, neuropatia periférica, glossite, parestesias. Por isso, a deficiência principal é B12, porque as outras estão erradas. A. Vitamina A, visão, pele. C. Niacina, B3, pelagra. D. Tiamina, B1, beriberi e wernicke-korsakoff. 6. Esta vitamina é solúvel em água. A, B, C, D, K. Resposta correta. B. Vitamina C. Raciocínio. Vitaminas se dividem em lipossolúveis, A, D, I, K. Hidrossolúveis, complexo B e vitamina C. Dentre as opções, a única vitamina hidrossolúvel é a vitamina C, ácido ascórbico. Porque as outras estão erradas. A, C, D, K. Todas são vitaminas lipossolúveis, armazenadas no fígado e absorvidas junto com lipídios. 7. Raquitismo, rickets, está associado à deficiência de qual das seguintes vitaminas? A, B1, B, C, niacina, D. Resposta correta. D. Vitamina D. Raciocínio. O raquitismo ocorre em crianças devido à deficiência de vitamina D, levando à má mineralização dos ossos, deformidades ósseas, crescimento prejudicado. Vitamina D é essencial para absorção de cálcio e fósforo, mineralização da matriz óssea. Por isso, sua falta causa raquitismo em crianças e osteomalácia em adultos. Porque as outras estão erradas. A. B1, tiamina, deficiência, beriberi. B. C. Deficiência, escorbuto. C. Niacina, B3, deficiência, pelagra. 8. Pelagra está associada à deficiência de qual das seguintes vitaminas? A. B. B1. C. Tiamina. D. Niacina. Resposta correta. D. Niacina. Vitamina B3. Raciocínio. A pelagra é classicamente descrita pelas 3 Ds. Dermatite, diarreia, demência. E às vezes a quarta, morte. A causa primária é deficiência de niacina, B3, ou de seu precursor triptofano. Porque as outras estão erradas. A. Vitamina A, visão, pele. B. B1, tiamina. Na verdade é a alternativa C, mas ambas representam B1, deficiência causa beriberi. C. Tiamina, B1, beriberi, wernicke-korsakoff, não pelagra. 9. O teste de atividade da transcetolase no sangue é usado para detectar deficiência de A. Tiamina. B. Ácido fólico. C. Ácido ascórbico. D. Riboflavina. Resposta correta. A. Tiamina. Vitamina B1. Raciocínio. A transcetolase é uma enzima da via das pentoses fosfato que depende diretamente de tiamina, B1, como cofator, na forma de TPP, tiamina pirofosfato. Portanto, se há deficiência de B1, a atividade da transcetolase cai. Ao adicionar tiamina in vitro, a atividade aumenta, confirmando a deficiência. Por isso, esse é o teste clássico para identificar deficiência de tiamina, muito usada em casos de alcoolismo, desnutrição, suspeita de beriberi, wernicke-korsakoff. Porque as outras estão erradas. B. Ácido fólico, B9, relacionado à síntese de DNA. C. Ácido ascórbico, C. Escorbuto. D. Riboflavina, B2, cofator FAD ou FMN, não relacionada à transcetolase. C. Monitoramento de drogas terapêuticas. 10. Amostras de sangue para dosagem de digoxina devem ser obtidas após 8 horas ou mais da administração do medicamento porque a. Os níveis teciduais e séricos precisam alcançar o equilíbrio. B. A concentração sérica de digoxina será falsamente baixa antes de 6 horas. C. Toda a digoxina está na fração celular antes de 6 horas. D. As interações de ligação proteica da digoxina são mínimas antes de 6 horas. Resposta correta. A.
Os níveis teciduais e séricos precisam alcançar o equilíbrio. Raciocínio. A digoxina se distribui muito lentamente para os tecidos do corpo, coração, músculo esquelético, etc. Depois que o paciente toma o medicamento, o nível no soro ainda não reflete o nível real terapêutico, porque a droga ainda está sendo distribuída entre sangue e tecidos. Leva cerca de 6 a 8 horas para ocorrer o equilíbrio entre o sangue e os tecidos, steady state de distribuição. Se a amostra for colhida antes disso, o resultado parece falsamente elevado, não baixo, pois há ainda mais digoxina circulando no sangue antes de entrar no tecido. Por isso, recomenda-se colher 8 horas ou mais após a dose, para medir o nível verdadeiro. Por que as outras estão erradas? B. Falso. Antes de 6 horas, o nível está falsamente alto, não baixo. C. Falso. A digoxina não fica toda na fração celular, ela está se distribuindo entre sangue e tecidos. D. Falso. A questão não está relacionada à ligação proteica, e sim à distribuição lenta tecidual. 11. Um medicamento tem meia-vida de 6 horas. Se uma dose é administrada a cada 6 horas, um nível de steady state, estado de equilíbrio, seria normalmente alcançado em A. 3 a 5 horas. B. 10 a 12 horas. C. 24 a 42 horas. D. 48 a 50 horas. Resposta correta. C. 24 a 42 horas. Raciocínio. A regra de farmacocinética é: o steady state é atingido após 4 a 5 meias-vidas. Se a meia-vida do fármaco é 6 horas, uma meia-vida 6 horas, 2 meia-vidas 12 horas, 3 meia-vidas 18 horas, 4 meia-vidas 24 horas, 5 meia-vidas 30 horas. Logo, o intervalo típico para atingir steady state é entre 24 e 30 horas, podendo se estender até 36 a 42 horas dependendo da variabilidade. A única alternativa que inclui 4 a 5 meias-vidas é 24 a 42 horas. 12. Os níveis terapêuticos livres de um medicamento geralmente são mais altos quando as concentrações de proteínas séricas estão abaixo do normal. Em qual das seguintes condições isso mais provavelmente ocorreria? A. Inflamação aguda. B. Síndrome nefrótica. C. Gravidez. D. Mieloma múltiplo. Resposta correta. B. Síndrome nefrótica. Raciocínio. Somente a fração livre de um medicamento, não ligada a proteínas, é ativa. Quando as proteínas séricas, especialmente a albumina, estão baixas, menos droga se liga a proteínas, aumenta a fração livre. A condição clássica em que a hipoalbuminemia é importante é síndrome nefrótica. Perda maciça de proteínas pela urina. Hipoalbuminemia severa. Aumento do fármaco livre. Porque as outras estão erradas. A. Inflamação aguda aumenta proteínas de fase aguda. Exemplo: alfa-1-glicoproteína ácida. Não reduz a albumina de forma marcante. C. Gravidez há uma discreta queda da albumina, mas não é tão significativa quanto na síndrome nefrótica. D. Mieloma múltiplo ocorre hiperproteinemia, excesso de imunoglobulinas, não baixa de proteínas. 13. Qual dos seguintes fatores é relevante para o monitoramento terapêutico de medicamentos, TDM, dos antibióticos aminoglicosídeos e vancomicina? A. Má absorção intestinal. B. Nefrotoxicidade. C. Ototoxicidade. D. Função renal em declínio. Resposta correta. D. Função renal em declínio. Raciocínio. Aminoglicosídeos, gentamicina, tobramicina, amicacina e vancomicina são eliminados quase exclusivamente pelos rins. Têm janela terapêutica estreita, acumulam rapidamente quando a função renal cai. Portanto, declínio da função renal é o principal motivo para monitoramento dos níveis séricos. Porque as outras estão erradas. A. Má absorção intestinal, irrelevante, porque aminoglicosídeos e vancomicina quarta não dependem de absorção intestinal. B. Nefrotoxicidade, é consequência da toxicidade, não um fator primário que altera níveis séricos. C. Ototoxicidade, também é complicação clínica, não um motivo para monitorar níveis. Ocorre devido a níveis altos,
mas não determina farmacocinética. A razão direta para TDM é alteração da depuração renal igual risco de acumulação igual necessidade de monitoramento. 14. O medicamento procainamida é prescrito para tratar arritmia cardíaca. Qual metabólito hepático biologicamente ativo da procainamida é frequentemente medido simultaneamente? A. Fenobarbital. B. Quinidina. C. N-acetilprocainamida. NAPA. D. Lidocaína. Resposta correta. C. N-acetilprocainamida. NAPA. Raciocínio. A procainamida é metabolizada no fígado por acetilação, formando N-acetilprocainamida, NAPA. Esse metabólito é ativo, ou seja, também exerce efeito antiarrítmico. Por isso, em Therapeutic Drug Monitoring, TDM, procainamida e NAPA devem ser medidos juntos, pois níveis elevados de NAPA podem causar toxicidade cardíaca, mesmo quando a procainamida está em nível terapêutico. Pacientes acetiladores rápidos podem produzir muito NAPA. 15. Um sal de carbonato usado para controlar transtornos maníaco-depressivos é A. Digoxina. B. Acetaminofeno. C. Lítio. D. Fenitoína. Resposta correta. C. Lítio. Raciocínio. O lítio é administrado na forma de carbonato de lítio, Li2CO3. É o tratamento clássico para transtorno bipolar, Manic Depressive Disorder. Necessita de monitoramento terapêutico, TDM, porque possui faixa terapêutica estreita, é eliminado pelos rins, desidratação e alterações de sódio podem causar toxicidade. Os outros não têm relação com transtorno bipolar e não são sais de carbonato. 16. Um antiepilético, ou anticonvulsivante, usado para controlar distúrbios convulsivos é A. Digoxina. B. Acetaminofeno. C. Lítio. D. Fenitoína. Resposta correta. D. Fenitoína. Raciocínio. Fenitoína é um dos anticonvulsivantes clássicos usados para tratar epilepsia e prevenir crises. A fenitoína também exige monitoramento terapêutico, TDM, devido à cinética de Michaelis-Menten, não linear. Faixa terapêutica estreita. Risco de toxicidade. As outras opções não são anticonvulsivantes. Digoxina, cardíaco. Acetaminofeno, analgésico, antipirético, não anticonvulsivante. Lítio, estabilizador de humor para transtorno bipolar. 17. Um medicamento que relaxa os músculos lisos das passagens bronquíacas é A. Acetaminofeno. B. Lítio. C. Fenitoína. D. Teofilina. Resposta correta. D. Teofilina. Raciocínio. Teofilina é um broncodilatador da classe das metilxantinas. Sua principal ação é relaxar o músculo liso brônquico, aumentando a dilatação das vias aéreas, útil em asma e POC. As outras opções não têm ação broncodilatadora. Acetaminofeno, analgésico, antipirético. Lítio, estabilizador de humor. Fenitoína, anticonvulsivante. 18. Um glicosídeo cardíaco usado no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva e arritmias, aumentando a força e a velocidade da contração miocárdica, é A. Digoxina. B. Acetaminofeno. C. Lítio. D. Fenitoína. Resposta correta. A. Digoxina. Raciocínio. Digoxina é um glicosídeo cardíaco clássico. Aumenta a força de contração do coração, efeito inotrópico positivo, e reduz a condução através do nó AV, útil para insuficiência cardíaca congestiva, fibrilação atrial, flúter atrial. As outras alternativas não são glicosídeos cardíacos. Acetaminofeno, analgésico. Lítio, estabilizador de humor. Fenitoína, anticonvulsivante. 19. A terapia com lítio é amplamente utilizada no tratamento de A. Hipertensão. B. Hiperatividade. C. Agressão. D. Transtorno maníaco-depressivo, bipolar. Resposta correta. D. Transtorno maníaco-depressivo, bipolar. Raciocínio. O
O lítio é o tratamento clássico e mais estabelecido para transtorno bipolar, especialmente para mania aguda, prevenção de recidivas maníacas, estabilização do humor a longo prazo. As outras opções não correspondem ao uso clínico principal do lítio. Hipertensão não é tratada com lítio. Hiperatividade tratada com estimulantes ou outras medicações. Agressão não é indicação típica para lítio. 20. Um metabólito ativo da amitriptilina é A. Nortriptilina. B. Protriptilina. C. Butriptilina. D. Norbutriptilina. Resposta correta. A. Nortriptilina. Raciocínio. A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico, TCA. Ela é metabolizada no fígado pela CYP2D6 para formar nortriptilina, que é farmacologicamente ativa e também usada isoladamente como antidepressivo. As outras opções não são metabólitos relevantes da amitriptilina. 21. Fenobarbital é um metabólito de A. Primidona. B. Fenitoína. C. Amobarbital. D. Secobarbital. Resposta correta. A. Primidona. Raciocínio. Primidona é um anticonvulsivante que, após metabolização hepática, gera dois metabólitos ativos. Fenobarbital. Feniletilmalonamida. PEMA. O fenobarbital não é metabólito de fenitoína, amobarbital ou secobarbital. Por isso, primidona fenobarbital é uma relação clássica em TDM, Therapeutic Drug Monitoring. 22. A cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa está sendo cada vez mais utilizada no monitoramento terapêutico de fármacos. O termo fase reversa implica que o eluente da coluna é A. Bombeado para cima da coluna. B. Mais polar que a fase estacionária. C. Sempre não polar. D. Menos polar que a fase estacionária. Resposta correta. B. Mais polar que a fase estacionária. Raciocínio. Na HPLC de fase reversa, RPHPLC, fase estacionária igual não polar, hidrofóbica, geralmente C18, octadecilcilano. Fase móvel igual polar, tipicamente água mais metanol, acetonitrila. Isso é o reverso da cromatografia normal, em que a fase estacionária é polar. Portanto, na fase reversa, o eluente, fase móvel, precisa ser mais polar do que a fase estacionária, o que corresponde exatamente à alternativa B. D. Toxicologia. 1. Qual das seguintes condições eleva a carboxiemoglobina? A. Envenenamento por nitrito. B. Exposição ao monóxido de carbono. C. Toxicidade por droga sulfa. D. Anemia falciforme. Resposta correta. B. Exposição ao monóxido de carbono. Raciocínio. A carboxiemoglobina, COHB, é formada quando o monóxido de carbono, CO, se liga à hemoglobina com afinidade 200 a 250 vezes maior que o oxigênio. Portanto, exposição ao CO é a única condição da lista que aumenta diretamente COHB. As outras opções causam alterações diferentes. Envenenamento por nitrito forma metahemoglobina, não carboxy-HB. Toxicidade por droga sulfa também causa metahemoglobinemia. Anemia falciforme altera a forma da HB, mas não aumenta COHB. COHB alta igual sempre pensar em intoxicação por monóxido de carbono. 2. A razão pela qual o monóxido de carbono é tão tóxico é porque ele A. É um veneno protoplasmático. B. Combina-se com a citocromo oxidase. C. Tem 200 vezes a afinidade do oxigênio pelos sítios de ligação da hemoglobina. D. Sensibiliza o miocárdio. Resposta correta. C. Tem 200 vezes a afinidade do oxigênio pelos sítios de ligação da hemoglobina. Raciocínio. O monóxido de carbono, CO, é extremamente tóxico porque ele se liga à hemoglobina com 200 a 250 vezes mais afinidade do que o oxigênio. Isso forma carboxiemoglobina, COHB, impedindo o transporte de O2. Além de ocupar os sítios, ele ainda aumenta a afinidade da HB pelo oxigênio restante, dificultando sua liberação aos tecidos. Curva deslocada à esquerda.
As outras alternativas não explicam a toxicidade principal. A. Não é classificado como veneno protoplasmático. B. Quem inibe citocromo oxidase é o cianeto, não CO. D. Sensibilizar o miocárdio é típico de clorofórmio e alotano, não CO. Portanto, a toxicidade do CO é primariamente devido à sua ligação extremamente forte à hemoglobina. Questão 3. A cocaína é metabolizada para A. Carbamazepina. B. Codeína. C. Hidrocodona. D. Benzoilhexgonina. Resposta correta. D. Benzoilhexgonina. Raciocínio. A cocaína é rapidamente metabolizada pelo fígado e pelos estearases plasmáticos, formando principalmente benzoilhexgonina, o principal metabólito urinário, marcador usado em testes toxicológicos. Também forma hexgonina metiléster, mas benzoilhexgonina é o padrão ouro para detecção. As outras alternativas não têm relação com cocaína. Carbamazepina, anticonvulsivante. Codeína, opioide, metabólito da morfina ou morfina 6-glicuronídeo. Hidrocodona, outro opioide. Por isso, a resposta correta é benzoilhexgonina. 4. O metabólito 11-nortetra-hidrocannabinol 9-COOH pode ser detectado por imunoensaio 3 a 5 dias após um único uso de A. Metanfetamina. B. Cocaína. C. Benzodiazepina. D. Maconha. Resposta correta. D. Maconha. Raciocínio. O metabólito 11-nortetra-hidrocannabinol 9-COOH, THCC-OH, é o principal metabólito urinário da maconha, cannabis. Após uso único, ele permanece detectável por 3 a 5 dias. Em usuários crônicos, pode persistir por semanas devido ao acúmulo nos tecidos adiposos. As outras drogas não produzem esse metabólito. Metanfetamina metaboliza para anfetamina. Cocaína, benzoilhexgonina. Benzodiazepínico, oxazepam, nordiazepam, etc. Portanto, a resposta correta é maconha. 5. Uma criança de 3 anos é avaliada por dor abdominal e anorexia pelo médico. Um hemograma revela hemoglobina de 9,8 gdl, 98 gramas por litro, e pontilhado basofílico nos eritrócitos. O médico deve solicitar exames adicionais para verificar envenenamento por A. Arsênico. B. Ferro. C. Mercúrio. D. Chumbo. Resposta correta. D. Chumbo. Raciocínio. O achado clássico aqui é o pontilhado basofílico, que aparece na lâmina devido ao acúmulo anormal de RNA nos eritrócitos. Crianças com intoxicação por chumbo frequentemente apresentam dor abdominal, cólica, anorexia, anemia, pontilhado basofílico, hallmark, desenvolvimento lento e irritabilidade, não mostrado aqui, mas comum. Nenhuma das outras opções explica esse conjunto de achados. Arsênico, vômito, diarreia, choque, ferro, vômitos sanguinolentos, diarreia, acidose, mercúrio, sintomas neurológicos. Portanto, é chumbo, lead poisoning. 6. As medidas de zinco-protoporfirina ou protoporfirina eritrocitária livre são úteis para avaliar as concentrações sanguíneas de A. Chumbo. B. Mercúrio. C. Arsênico. D. Berílio. Resposta correta. A. Chumbo. Raciocínio. O chumbo inibe a ferroquelatase, a enzima que coloca ferro na protoporfirina nona para formar M. Quando o ferro não consegue ser incorporado, a protoporfirina nona se liga ao zinco, formando zinc protoporfirin, ZPP. Portanto, ZPP elevado igual marcador clássico de intoxicação por chumbo. Também pode aumentar em deficiência de ferro, mas em toxicologia, o uso principal é screen para lead poisoning. Nenhuma das outras substâncias causa esse aumento. Mercúrio afeta rins e sistema nervoso. Arsênico, vômitos, neuropatia. Berílio, doença pulmonar crônica. ZPP igual teste de rastreio de intoxicação crônica por chumbo. 7. Um nível de salicilato é realizado para detectar toxicidade causada pela ingestão excessiva de A. Acetaminofeno. B.
aspirina. C. Ibuprofeno. D. Pseudoefedrina. Resposta correta. B. Aspirina. Raciocínio. Aspirina é igual ácido acetilsalicílico, que é metabolizado em salicilato. Quando há overdose de aspirina, o nível sérico de salicilato aumenta, e é exatamente isso que o teste mede. Acetaminofeno, ibuprofeno e pseudoefedrina não são salicilatos, portanto, não elevam salicilato sérico. Teste de salicilato, intoxicação por aspirina. 8. Para o diagnóstico de intoxicação por chumbo em crianças, os testes devem incluir: A. Protoporfirina eritrocitária, EPP. B. Ácido delta-aminolevulínico urinário. C. Chumbo em sangue total. D. Zinco protoporfirina, ZPP. Resposta correta. C. Chumbo em sangue total. Raciocínio. O padrão ouro, Gold Standard, para diagnóstico de intoxicação por chumbo é: chumbo em sangue total, Rowland Lead. Mede exposição recente e nível tóxico real. Utilizado para confirmar intoxicação e monitorar tratamento. É o teste recomendado pelo CDC e a ACCLPP. Por que as outras são incorretas? A. Protoporfirina eritrocitária, EPP. Sobe tardiamente, quando a intoxicação já está mais avançada. Não é diagnóstico inicial. B. Ácido delta-aminolevulínico urinário. Pode estar elevado em intoxicação por chumbo, mas não é teste recomendado para crianças e tem baixa especificidade. D. Zinco protoporfirina, ZPP. Também aumenta tardiamente e não é suficientemente sensível em intoxicação leve e moderada. Hoje é usado apenas como triagem em alguns locais, não como diagnóstico. Conclusão. O único teste obrigatório e definitivo para diagnosticar intoxicação por chumbo em crianças é Rowland Lead, chumbo em sangue total. 9. Ao desenvolver uma cromatografia em camada fina, TLC, para análise de drogas, todas as manchas, incluindo os padrões, migraram junto com a frente do solvente. A causa mais provável disso seria: A. Temperatura ambiental muito quente. B. Mistura incorreta de solvente aquoso para não aquoso. C. Amostra aplicada em excesso. D. Cromatograma secou rápido demais. Resposta correta. B. Mistura incorreta de solvente aquoso para não aquoso. Raciocínio. Quando todas as manchas, incluindo padrões e amostras, correm até a frente do solvente, isso indica que o eluente, mistura de solventes, estava forte demais, ou seja, muito polar para a fase estacionária, carregando todas as substâncias junto com o solvente. Na TLC, fase estacionária, tipicamente polar, sílica ou alumina. Fase móvel, quanto menos polar, o mais devagar migram compostos. Quanto mais polar a fase móvel, mais rápido os compostos sobem. Se o analista usa mistura errada, solvente muito forte polar, todas as manchas sobem até o topo, perdendo separação. Por isso a resposta correta é B. Mistura incorreta de solvente aquoso para não aquoso. Por que não as outras? A. Temperatura muito quente. Até acelera o movimento, mas não faria todas as manchas irem até o solvent-front. C. Amostra aplicada em excesso. Causa manchas grandes e distorcidas, mas não leva todas ao topo. D. Cromatograma secou rápido demais. Isso gera manchas irregulares, não migração total. 10. Para detectar abuso de barbitúricos ao analisar amostras de urina, o imunoensaio é o método de escolha para triagem. O método de escolha para confirmação é: A. Nefelometria. B. Cromatografia em camada fina, TLC. C. Cromatografia gasosa, espectrometria de massa, GC-MS. D. Espectroscopia de absorção no ultravioleta. Resposta correta. C. Cromatografia gasosa, espectrometria de massa, GC-MS. Raciocínio. Em toxicologia, o procedimento padrão é: 1. Triagem. Imunoensaio rápido, barato, mas sujeito a falsos positivos. 2. Confirmação. Precisa ser específica, sensível e indiscutível, por isso. GC-MS é considerado o gold standard. Separa a molécula, GC.
Identifica e confirma pela estrutura molecular, MS. Altíssima especificidade, aceita legalmente em cortes e hospitais. Por que as outras estão erradas? A. Nefelometria. Mede turvação. Nada a ver com identificação de drogas. B. Cromatografia em camada fina, TLC. Pode ser screening adicional, mas não é suficientemente específica para confirmação. D. Espectroscopia de absorção no ultravioleta. Muitos compostos têm espectros UV parecidos, não distingue barbitúricos com segurança. 11. A amostra típica coletada para toxicologia forense de drogas de abuso é: A. Urina aleatória. B. Soro. C. Sangue total. D. Folículo capilar. Resposta correta: A. Urina aleatória. Raciocínio. Para testes de drogas de abuso, toxicologia forênsica não criminalística pesada, mas sim screening forense, ocupacional, hospitalar e laboral, o padrão universal é: urina aleatória. Coleta simples, não invasiva. Altas concentrações de metabólitos. Janela de detecção maior que no sangue. Usada em toxicologia ocupacional, DOT, pré-emprego, probation, etc. Aceita para triagem e confirmação, GCVMS ou LCVMS. Por que as outras não são a resposta correta? B. Soro. Usado em Therapeutic Drug Monitoring, TDM. Não em toxicologia de abuso de rotina. C. Sangue total. Coletado em casos criminais, DUI, acidentes fatais, autópsia. Mas não é o típico para programas de drogas de abuso. Observação. Sangue é mais usado quando se precisa do nível no momento do evento. D. Folículo capilar. Tem janela longa, meses, mas não é o típico. É utilizado apenas em casos especiais. 12. A melhor amostra inicial para avaliar a gravidade da toxicidade por acetaminofeno, paracetamol, é: A. Urina de 24 horas. B. Sangue total de 2 horas. C. Urina aleatória. D. Plasma de 4 horas. Resposta correta: D. Plasma de 4 horas. Raciocínio. A avaliação da toxicidade por acetaminofeno sempre usa o nível plasmático entre 4 e 24 horas após a ingestão, aplicado ao nomograma de Rumack-Méfil, que determina risco de hepatotoxicidade. Antes de 4 horas, os níveis são inconsistentes, não confiáveis. Após 4 horas, o nível plasmático já atingiu sua fase estável de absorção, ideal para a interpretação. Por isso, plasma de 4 horas é o padrão ouro inicial. Por que as outras opções estão erradas? A. Urina de 24 horas. Não mostra gravidade nem se correlaciona com risco hepático. B. Sangue total de 2 horas. Muito cedo. Não pode ser interpretado no nomograma. C. Urina aleatória. Pode detectar exposição, mas não avalia toxicidade. 13. Metabólitos de drogas são medidos em uma técnica de separação em uma coluna contendo pequenas esferas recobertas com líquido e com líquido bombeado através da coluna sob alta pressão. Isso descreve o princípio de: A. Eletroforese focalizada de alta pressão. B. Cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC. C. Cromatografia gás líquido. D. Espectrometria de massa, espectrometria de massa. Resposta correta: B. Cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC. Raciocínio. A descrição do enunciado corresponde exatamente aos princípios da cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC. Uso de pequenas partículas, beads, com fase estacionária líquida aderida. Fase móvel líquida. Bombeamento feito sob alta pressão. Separação baseada em interações entre fase líquida, móvel, e fase estacionária líquida ligada ao sólido. Isso define precisamente HPLC. Por que as outras não são corretas? A. Eletroforese focalizada de alta pressão. Envolve campo elétrico, não coluna cromatográfica nem fase estacionária líquida. C. Cromatografia gás líquido, GLC. A fase móvel é gás e usa colunas capilares, não líquido sob alta pressão. D. MSMS. É um detector ou identificador, não uma técnica de separação cromatográfica por si só.